Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, estamos na terça-feira, todos animados com a bênção e a proteção de Deus. E nesta terça-feira, nós queremos avançar sempre com o amor de Deus. E Jesus hoje nos diz qual é a forma que nós podemos ser irmãos, irmãs, mãe de Jesus. A partir de um fato que tinha lá um bocado de gente, e tinha então a mãe e os irmãos de Jesus, eles não conseguiam chegar até Jesus. Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Olha que elogio bonito que Jesus faz de Nossa Senhora. Nossa Senhora por que é grande? Porque ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, mas depois praticou esta palavra. Por isso que ela colocou em prática, quem é discípulo de Jesus é missionário. Então, Nossa Senhora, logo que soube que seria mãe de Jesus, ela se tornou discípula de Jesus, serva de Jesus. Ah, mas ela estava com Jesus na barriga, então ela é mais importante. Não, ela é a primeira discípula de Jesus e se torna também a primeira missionária. Imediatamente vai ao encontro de Isabel para ajudá-la, para servi-la. É serva de Deus e por isso serva também dos outros. E está tão cheio do Espírito Santo que quando chega com Isabel, Isabel também por sua vez se torna cheia do Espírito Santo e profetiza, então dizendo, como é possível que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Alguém pergunta, mas Jesus teve irmãos? Se nós, junto com a maioria dos cristãos do mundo todo, acreditamos que Nossa Senhora continuou virgem também depois e não teve outros filhos, não se relacionou sexualmente com José. Então, desde a antiguidade, Nossa Senhora se entende o quê? Que os irmãos de Jesus seriam os primos, os irmãos, os primos irmãos, como alguns falam. Agora, alguns dizem, mas este é um dogma proclamado pela Igreja Católica ainda logo nos primeiros séculos. Está certo. Mas se Nossa Senhora, depois do nascimento de Jesus, quisesse se manter relações com José, teria pecado? De jeito nenhum. Eram casados. Nós não nascemos no pecado, nós nascemos de papai e mamãe casados tranquilamente. Então, ótimo. Então veja que discutir é às vezes até brigar por isso. Não, nós aceitamos Nossa Senhora como mãe de Jesus. Também aqueles cristãos, aquelas igrejas cristãs que dizem que Nossa Senhora teve outros filhos, também aceitam a Nossa Senhora como mãe de Jesus, Nosso Senhor e Salvador. Sobre o título, o primeiro título que Nossa Senhora recebeu de Mãe de Deus, os luteranos, os anglicanos não têm nenhuma dúvida. Não tem absolutamente nenhuma dúvida. Por quê? Porque Jesus é Deus, então ela é mãe de Jesus, que é Deus, então é mãe de Deus. Então, às vezes se tem dúvidas sobre a virgindade perpétua. Mas repito, se esses irmãos fossem também filhos de Nossa Senhora, nós acreditamos que são os primos, mas se fossem também filhos de Nossa Senhora, não teria Nossa Senhora pecado absolutamente, porque ela estava casada com José. Então vamos olhar o essencial que diz Jesus. Nossa Senhora é grande, por quê? Porque foi a primeira a ouvir a palavra de Deus e a colocá-la em prática. Que nós façamos a mesma coisa. Que nós também ouçamos a palavra de Deus. Isto é fácil, temos a Bíblia à disposição. Muitas mensagens bíblicas nos chegam também pelas redes sociais, graças a Deus. Tantos cristãos, católicos e crentes e protestantes que aproveitam as redes sociais para difundir o Evangelho. Mas o desafio nosso não é ouvir o Evangelho. O nosso desafio é colocá-lo em prática. Que Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, nos ajude a ouvir e a praticar a sua palavra.